Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça na visão final do profeta Daniel, uma das passagens mais densas e dramáticas da Bíblia. Ela começa com a angústia de um homem, revela uma guerra que acontece nos céus e ainda detalha séculos de história antes mesmo de acontecer. Vamos tentar entender como tudo isso se conecta. Bom, a história toda começa com o próprio profeta. Pensa só, Daniel, já um senhor de idade, passa 3 semanas inteiras de luto e jejum. Ele não come nada especial, nem carne, nem vinho. É um período de profunda angústia pessoal para ele. Então, a grande pergunta que guia a gente é: o que poderia levar um homem de fé como Daniel a ficar tão aflito assim? A resposta está numa revelação que ele estava prestes a receber, uma visão sobre um grande conflito. E olha, essa revelação não chega de mansinho não. Daniel tem um encontro que abala ele fisicamente, uma visão de um ser celestial extremamente poderoso. O cenário, às margens do rio Tigre. É aqui, depois dessa longa preparação espiritual, que Daniel recebe uma das profecias mais detalhadas de toda a Bíblia. E o curioso é que ele não estava sozinho, mas as pessoas que estavam com ele não viram nada, só sentiram um terror inexplicável. E a descrição desse ser celestial é, uau, impressionante. O corpo brilhava, o rosto parecia um relâmpago e a voz soava como uma multidão inteira falando. O interessante é que essa imagem bate muito com a visão que o apóstolo João teve de Jesus lá no livro do Apocalipse, né? Isso já dá uma bela pista da sua identidade e do seu poder. O efeito em Daniel foi imediato, devastador. Ele perdeu todas as forças, simplesmente desmaiou. E os homens que estavam com ele, eles não viram nada, mas sentiram um pavor tão grande que fugiram para se esconder. A cena toda mostra o quão avassalador pode ser um encontro com o divino. Mas essa visão não era só para deixar o Daniel de queixo caído. O ser celestial tinha uma mensagem, só que a entrega dessa mensagem atrasou. Vamos entender o porquê e como isso revela um conflito cósmico gigantesco. O anjo mensageiro explica para Daniel que desde o primeiro dia em que ele começou a orar, suas palavras foram ouvidas. Só que ele foi impedido de chegar até Daniel por exatos 21 dias, o mesmíssimo período do jejum do profeta. E aqui está a chave de tudo. A visão de Daniel revela que os eventos aqui na Terra são, na verdade, um reflexo de uma batalha invisível. É o que as fontes chamam de o grande conflito. Uma guerra espiritual que rola por trás dos panos da história, onde poderes influenciam as decisões de reinos e nações. O anjo então explica quem o impediu, o príncipe do reino da Pérsia. As fontes interpretam que não se trata do rei humano Ciro, mas de uma força espiritual maligna que tentava influenciar o império. Essa força resistiu por 3 semanas, até que Miguel, um poderoso príncipe celestial, apareceu para ajudar na briga. Mas quem é esse tal de Miguel, afinal? O nome dele significa "quem é como Deus". Com base nisso, as fontes o identificam como um título para o próprio Cristo. Ele não é apresentado como um anjo qualquer não, ele é o comandante dos exércitos celestiais, a figura que entra em cena nos momentos mais críticos da batalha espiritual. Com a batalha celestial vencida, o anjo finalmente consegue entregar sua mensagem. E que mensagem, hein? É basicamente um roteiro detalhado do futuro cobrindo séculos e séculos de história. O anjo diz que não está inventando nada, mas sim revelando o que já está na escritura da verdade. A ideia é que a história já está registrada, mostrando que Deus conhece o fim desde o princípio e tem o controle de tudo. O capítulo 11 de Daniel é tipo um roteiro de filme histórico. Primeiro, prevê a sucessão de reis na Pérsia. Depois, a ascensão de Alexandre o Grande da Grécia e a surpreendente divisão do seu império após sua morte. E o foco principal: uma guerra longa entre 2 desses reinos sucessores, o do norte e o do sul, que disputavam o controle da região da Palestina. A precisão histórica aqui é uma coisa de louco. E, no meio dessa saga toda de impérios, a profecia dá um salto para a era seguinte, a do Império Romano. E bem ali, aponta para um evento de significado cósmico, a morte do Príncipe da Aliança. As fontes que analisamos veem isso como uma referência claríssima à crucificação de Jesus Cristo. A profecia avança de novo no tempo, culminando numa descrição dos eventos finais da história da Terra. Vamos passar para o capítulo 12 e ver como essa história se desenvolve. E aqui a profecia atinge o seu clímax. Haverá um tempo de angústia qual nunca houve, mas nesse exato momento, Miguel se levantará para libertar seu povo. A salvação está garantida para aqueles cujos nomes estão no livro da vida, seguida por uma ressurreição, tanto dos justos quanto dos ímpios.
Ok, a gente sabe, é uma profecia antiga, super complexa. Mas por que falar sobre isso hoje? Pelo jeito, ela foi escrita pensando exatamente nos nossos dias. Depois de ouvir essa enxurrada de informações, o próprio Daniel admite: eu ouvi, mas não entendi. Em resposta, o anjo o instrui a selar o livro, explicando que seu significado completo só seria revelado no tempo do fim. Ou seja, a mensagem no fundo não era para ele. E aí que a gente chega na conclusão que as fontes apresentam, a de que estaremos vivendo nesse tempo do fim. A ideia é que a profecia, antes selada, agora está aberta para ser compreendida. A mensagem que ficou guardada por milênios teria, então, um propósito específico para os dias de hoje. E a gente termina com uma reflexão. Se as lutas e os movimentos políticos que vemos no mundo forem apenas um reflexo de uma batalha invisível e muito maior, como isso muda a maneira de enxergar a história? A visão de Daniel é um convite para olhar além da superfície dos eventos, para um conflito onde a vitória final, segundo a profecia, já está garantida.